Opa! Marco Antônio Souza, lá no Estúdio de Vidro, ele esteve aqui na quinta, era expectativa. Ele esteve aqui na sexta, era expectativa. Hoje é uma realidade, Marco. Traga pra gente, por favor, já agradecendo a tua presença aqui, tá lá na correria, deu um tempo para participar do nosso Sem Filtro. Queremos bastidores desse anúncio, Marco. Boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, eu estava programado até para entrar um pouco mais cedo, mas recebi uma ligação importante aqui, precisei conversar com algumas fontes. E vou dizer, não vai parar no Mano Menezes. Chances boas de que Filipão também seja anunciado em breve pelo Grêmio. Não sei se hoje ainda, mas o Grêmio negocia com o Filipão de forma ativa e é uma contratação que tem tudo para acontecer. Era isso que eu estava conversando agora. Estavam me explicando o processo que está acontecendo nesse momento com a situação do Filipão também. Olha só que coisa importante, então, no Sem Filtro veio oficialmente, a gente já mostrou a arte do Grêmio anunciando o Mano se manifestando, e o Marcos Souza tem uma informação que o Felipão também será contratado pelo Grêmio. Marco, você diria que é questão de dias? Eu diria que é uma questão de acertar alguns ajustes da negociação que está acontecendo, né? A gestão do presidente Alberto Guerra, ela tem como mote uma questão de respeito à parte financeira, né? O Grêmio tenta gastar, principalmente agora que vai ter que pagar ainda o Gustavo Quinteiros até o final do ano e vai ter o Mano Menezes, eles querem ter uma comissão técnica que não inviabilize outros movimentos do clube. Então esse é o ajuste. O Grêmio está fazendo um trabalho ali de encaixar algumas contas, viabilizando no orçamento como é que seria o ajuste ideal. Não é uma questão do Filipão aceitar menos, por exemplo. É uma questão do Grêmio encaixar todas essas demandas que estão sendo feitas de reformulação do grupo, do departamento de futebol. E sim, Marco, eu acho que é uma questão de tempo para que o Filipão seja anunciado. Ele está negociando agora essa parte mais financeira, de contrato. Deve também chegar até dezembro de 2025. O contrato do Mano Menezes, dezembro de 2025, renovação automática para 26 em caso de classificação direta a Libertadores. Não é apenas a vaga, tem que ser vaga direta a Libertadores, aí renova automaticamente o contrato do Mano Menezes para 2026. O Filipão viria como diretor esportivo, ele não vem com aquela figura assim de coordenador que na gestão fica acima do técnico e trata de outras questões que não só o campo. Ele vem fazer uma interface de vestiário, tipo o da Alessandro. Diogo, o termo correto de qual vai ser o cargo do Filipão eu não sei, tá? É uma questão que eu acho que até está sendo discutida, como é que vai se criar dentro do departamento uma organização para que ninguém fique acima de ninguém. Mas já teve conversas entre eles e está todo mundo disposto a trabalhar junto. Tem essa informação de que a questão é colocar o Grêmio de volta num patamar competitivo que eles esperavam que acontecesse com o Quinteiros. Não aconteceu, mas essa união Mano Menezes e Filipão tem tudo para acontecer também. Falta apenas um ajuste contratual para que o Filipão também seja anunciado como coordenador ou, enfim, o cargo que ele vier a ocupar. Existe a questão da eleição, o Grêmio tem eleições no fim do ano, então o Marco já traz essa informação. Se o Grêmio conquistar, se o Mano, na direção técnica do Grêmio, conquistar uma vaga direta para a Libertadores, esse contrato é renovado automaticamente. Então, uma coisa, né, que se dizia muito, mas qual é o técnico que vai aceitar ficar até o fim do ano? O Mano aceitou. O Mano aceitou. Acho que é um movimento importante até para sinalizar a boa vontade dele, o querer dele. Não, eu aceito até o fim do ano e tá, enfim, se garantindo, apostando no próprio taco, se der uma vaga direta, renova automaticamente. O que eu acho que o Grêmio sinaliza, né, desculpa que é aqui, hein, Marco, é o seguinte, o Grêmio está sinalizando com o Filipão /Mano que ele quer comando. Ele quer dizer o seguinte, agora vai ter comando isso aqui. Nós vamos decidir fazer tal coisa e ela será feita, porque Mano e Filipão é o tipo assim, o cara que é jogador, ele nem se mete e dizer, não, eu vou aceitar, é só sim senhor, em resumo, né? Eu acho que é isso. Até porque, da direção do Grêmio, quem tem mais experiência de vestiário é o presidente, né? E ele não está diariamente dentro do vestiário. A gente sabe que o Rossato e o Guto, eles são ainda inexperientes nessa função de fazer esse trâmite vestiário e direção. Eu acho que é por isso que a contratação do Felipão é ainda mais importante. Claro que também tem a questão emocional do torcedor, que aquece o coração, não tenho dúvida disso. A gente teve um termômetro na própria arena, assim, do que eu ia falando com o pessoal, quase que 100%, assim, aprovaram a ideia, a dobradinha, né, Mano Menezes. Mais mundo Grêmio impossível. Mais mundo Grêmio impossível. Totalmente, né? Meu Deus, hein, Marco? Remete um Grêmio mundo Grêmio na veia. Total. Isso. O que eu estava conversando também agora é que, assim, até antes do Grenal já teve conversas entre eles, até sobre questões de escalação, questões de formação do grupo, de como é que seria uma formação ideal.
já teve essa discussão nesse nível entre as partes, entre Grêmio, Mano Menezes e Filipão. Então tem um otimismo muito grande de que agora que a situação do Mano Menezes foi resolvida, que era mais uma questão também de contratual. Vou dar um exemplo, tá? Não é uma informação que eu posso colocar meu nome ali de que eu confirmo. Mas eu entendo que uma questão, por exemplo, financeira que foi tratada, não é só a questão salarial. É compor essa questão salarial, por exemplo, vai ganhar um pouco menos no valor mensal, mas vai ter uma premiação por objetivo classificação à Sul-Americana. Avançou às quartas da Sul-Americana, avançou à semifinal, conquistou o título, tem premiação por metas. Essa é pouco apuração, pouco feeling de que é isso que está sendo composto com todas as partes para que o pacote Mano, Filipão e Quinteiros, que lembrando, o Grêmio vai pagar, a rescisão do Quinteiros ela não foi um pagamento à vista. O Grêmio vai seguir pagando o salário do Quinteiros até o final do ano, é assim que vai ser feita. Eu trouxe o valor que seria de cerca de 10 milhões, mas eu confirmei aí nesse final de semana que é menos. O Quinteiros vai custar mais 5 milhões de reais ao Grêmio, mais ou menos. É um pouco menos do que isso, mas é o que vai custar até o final do ano. Então o Grêmio acrescenta também os valores do Mano Menezes e também vai acrescentar em breve o Filipão, assim que finalizar essa contratação, essa formulação de um contrato, para que o Filipão também seja incorporado ao departamento de futebol. Marco, o Mano começa amanhã de manhã. E se o Filipão for anunciado, de repente pode pintar um Filipão na Argentina? Pois é, a questão da viagem do Filipão à Argentina eu já acho mais complicada. O Mano Menezes, obviamente, né, dependendo só das questões burocráticas aqui do Brasil, tem que ser posto no BID. E eu acho que também tem um processo de inscrição na Conmebol que ele precisa ser submetido, mas não deve ter problemas. Tem uma situação, por exemplo, Marco, o Marlon já jogou a Sul-Americana pelo Cruzeiro, então ele não pode jogar. Não pode jogar. Então tem uma questão burocrática que vai ser resolvida até quinta-feira. Mas, por exemplo, o Mano Menezes, tudo leva a crer que estará na beira do campo na quinta, já comandando. O Filipão eu não tenho certeza. Até porque como não está finalizada a parte burocrática com ele, entre ele e Grêmio, acho que o Grêmio não colocaria ele para trabalhar, ou ele mesmo colocaria de forma oficial, porque pelo que eu já apurei, o Filipão tem trabalhado já nos bastidores, buscado informações, conversado com algumas pessoas, conversado com a direção nesses bate-papos que aconteceram desde, se eu não me engano, sexta-feira. O Jason Lisboa trouxe a informação que na sexta teve um primeiro contato Grêmio-Filipão. Um contato aí sim de vamos conversar para que você seja integrado ao clube. E desde sexta-feira tem rolado esses bate-papos Grêmio, Filipão, analisando elenco, escalações, o que o Filipão pensa, como é que ele reagiria a tal situação, numa determinada função, como é que ele imaginaria que poderia trabalhar. O Mano Menezes foi agregado nesse bate-papo também, como é que eles trabalhariam juntos, e os dois deixaram claro que não tem problema algum em trabalhar junto, e a frase que eu ouvi que ambos estão dispostos a colocar o Grêmio de volta num patamar bem sucedido. E essa então, a informação, Mano Menezes já é do Grêmio, já começa a trabalhar amanhã, e o Filipão, questão de horas ou dias, vai ser anunciado nessa função que o Grêmio ainda não deu um nome, mas é aquele cara gabinete, vestiário, Eu acho que é por aí. Gabinete. A função que eu ouvi, gente, é coordenador técnico nome, mas eu não sei se vai, assim, a gente está conversando na informalidade, às vezes não leva bem a certo o título, né, como é que vai ser. Mas a função que eu ouvi é coordenador técnico, mas pode ser, como o Diogo disse, diretor técnico, se eu não me engano, né, Diogo? Diretor esportivo. Diretor Enfim, esportivo. ele Pode vai ser. fazer uma interface ali. Na Europa se usa esse diretor esportivo. É que tem assim uma questão assim que aí é de, enfim, nomenclatura, que o coordenador ele trata de todas as questões esportivas do clube, base, enfim, e ele está acima do treinador, quer dizer, ele é um cara que o técnico tem que se reportar a ele. Eu acho que como o Mano foi contratado antes, nesse momento o Filipão vem para cuidar de questões de interface, direção, grupo de jogadores e deixar o Mano com o campo mesmo, né, Marco? A ideia é essa. É que os dois tenham essa dinâmica, essa relação. Eu acho que muito mais do que os dois não trabalharem juntos, o que o Grêmio queria saber é se os dois trabalhariam juntos, entende? Sim. Que não teria um conflito, que não teria um receio de que o Filipão, por exemplo, a garantia que o Filipão deu foi de que ele não quer ser técnico, que ele quer colaborar como ele pode. E hoje o que ele entende na idade dele, com as demandas familiares que ele tem, que o que ele pode acrescentar ao Grêmio é essa função de passar a sua experiência, de tentar fazer essa interface mesmo, como o Diogo citou, direção, comissão técnica e jogadores, às vezes categoria de base, é ter esse processo, a experiência do Filipão à disposição dos profissionais do Grêmio. É isso, então, tá aqui o Marco Souza alinhando essas informações novas. A gente pensou que ele vinha com detalhes só do Mano. O Marco traz a informação que o Filipão deve ser anunciado. Então, o Grêmio agora tem um pelotão de elite, mundo Grêmio na veia, Mano e Filipão, Filipão e Mano.
Manda um vídeo aqui pro Sem Filtro, 996995218, 996995218 e fala se você é gremista, o que você achou dessa dupla que tá chegando aí, Mano Menezes e Filipão. Se você é colorado, fala do Grenal, fala do Mano Menezes e do Filipão. E o Internacional joga amanhã pela Libertadores. A gente já vai virar daqui a pouco para falar do Inter. Joga contra o Nacional em casa. Beira-Rio lotado, ao que tudo indica, né, Vini Moura? E o Inter podendo encaminhar essa briga pela liderança e a classificação amanhã, fazendo 3 pontaços em casa contra o Nacional, que vem sendo um saco de pancadas por enquanto. Você aprova a contratação de Mano Menezes? Essa é a nossa pesquisa e já passamos dos 1000 votos. Muito obrigado para você que está votando. Curte o Sem Filtro, esse like é importante para nós outros. Repassando, o Marcos Souza está aqui com a gente. Mano Menezes é o técnico do Grêmio. Filipão deve ser anunciado nos próximos dias. E é assim esse novo Grêmio em abril. Em abril, o novo Grêmio, parece que o Grêmio está começando o ano agora, né, o Vini Moura? Não, tá, na verdade. Mas tá, né? Tá. Porque O trabalho do deixa Quinteiros não legado, começou. né? É tudo do zero. E, Marco, uma pequena curiosidade última sua. Me diz uma coisa, o James deve ter ficado muito bem avaliado depois do que aconteceu no Grenal, né? Muito, muito bem avaliado. A impressão que ele causou e o feedback que os atletas deram foi de que ele poderia tranquilamente continuar comandando do Grêmio. Foi repassado isso para a direção, olha, se vocês quiserem que o James fique, estamos fechados com ele. Mas a direção entendeu que até o próprio James colocou isso de forma clara para a direção, que ele não tinha essa vaidade de se colocar como um candidato agora. Se a direção entendesse que ele poderia ser um nome, ele abraçaria com certeza a oportunidade. Mas o James e o Mano têm uma relação muito próxima, né? O James foi levado pelo Mano Menezes para trabalhar no Cruzeiro em 2018. Já tinham trabalhado também, já teve outros pontos de contato, James e Mano. E os dois são muito próximos. Inclusive o James vai ser um recurso que o Mano já tem utilizado e vai utilizar mais ainda nesses próximos dias. Mas o retorno que o Grêmio teve, principalmente dos jogadores, foi de que a comissão técnica permanente deu uma resposta muito boa, com o Rogerinho comandando os dias de trabalho ali de quinta, sexta e sábado, né? Para os atletas que não participaram do Grenal, eles treinaram de manhã no CT. E o James, a preparação dele, a própria palestra, as questões que o James levou para a preparação de jogadores anímica também foi muito elogiada, não só a parte tática. Ih, chegou coisa nova aí, Tchê? Chegou, mas... Olha aí. Sério? Mas não... É só confirmações do que a gente está falando aqui. Eu achei que Souza, né? é 8 da noite, né, meu amigo? É noite, daqui a pouco. Ô, Marco, Vai outra que- coisa, para finalizar e deixar você trabalhar as informações e depois a diversão. É o seguinte, vem o Sidney e vem o Flávio com o Mano, são só esses dois profissionais ou tem mais gente? Não, o Thiago também, agora você me... O sobrenome dele. Thiago. O Thiago que é Kozlowski, também da seleção brasileira, né? Isso, deixa eu ver como é, vou pegar aqui como é que é o nome Kozlowski. certinho. Kozlowski? Esse Thiago vem junto também com o Mano. Foi um pedido do Mano Menezes para ter essa integração. Junto a esses, né, a Sidney, Thiago, junta-se também o James e o Rogério Dias. O Rogerinho trabalha junto com o Flávio de Oliveira. Flávio de Oliveira, que é também um ícone cara... da preparação física, aí já trabalhou Isso. em vários lugares e sempre como referência, né? É daquela turma de Fábio Maceredian, esse pessoal grandão. O Paulo Paixão está acima deles, obviamente, porque o professor Paixão é uma entidade. Mas, enfim, esse pessoal do mais alto nível da preparação. Marco, muito obrigado. Muito obrigado. Quinta foi legal, sexta foi legal, hoje foi legal. Volte sempre ao Sem Filtro com essas informações aí sobre o Grêmio, já que você é um dos maiores especialistas em mundo Grêmio do mundo. Eu disse isso esses dias aqui, o Diogo Rio e concordou. No mundo Grêmio, o Marcos Souza é especialista. Isso. Obrigado, gente. Tchê. Até mais, um abraço.